Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. A edição do SIN Notícias desta terça-feira está no ar, trazendo os principais destaques da região. Vamos conferir na edição de hoje? Uma criança de 4 anos morreu afogada no litoral de Aracruz. O nível do Rio Doce aumentou em Linhares e já tem família novamente desabrigada. Em Colatina, o rio já ultrapassou a cota de inundação, mas sem gerar grandes transtornos. O governador Renato Casagrande se reuniu com 2 ministros em Brasília para falar sobre rodovias federais no Espírito Santo e os aeroportos de Linhares e de Cachoeiro. Direto de São Mateus, João Batista faz um balanço dos problemas causados pelas chuvas na região. Em Cachoeiro, o secretário de Esportes do município foi baleado durante a tentativa de assalto. A Pris Azeredo traz os destaques. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua TV Sim. Esta é da Terra. A gente começa essa edição falando de uma tragédia no mar, né? Uma criança de 4 anos morreu afogada numa praia de Aracruz. A repórter Luana Santos tem as informações. Uma criança de 4 anos foi encontrada morta em uma praia de Aracruz. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, eles receberam um chamado na tarde desta última segunda-feira na praia de Coqueiral. Chegando ao local, populares disseram que 2 crianças, uma de 5 anos e outra de 4 anos, estavam nadando próximo ao Coqueiral Praia Hotel, quando começaram a se afogar. Uma delas, a de 5 anos, chegou a ser socorrida por pessoas que estavam próximas. A outra, de 4 anos, foi levada pela correnteza. Algum tempo depois, eles receberam a informação de que um pescador havia encontrado o corpo da criança próximo ao restaurante Mocambo. A Polícia Civil foi acionada. O tio da criança foi ao local e reconheceu o corpo. Recentemente, um tenente do Corpo de Bombeiros daqui de Linhares deu orientações aos pais que vão aproveitar o verão e as férias com as crianças nas praias, lagoas e piscinas. A orientação ela vai para os pais, porque a criança ela não tem consciência do que está se passando ali, ela só pensa em uma coisa, diversão. Então o pai ele vai estar com a criança ali, ele vai ter que ficar o tempo todo monitorando o filho. Não existe a possibilidade de você pensar em seu filho estar na água e você está sentado na areia. A criança tem que estar ali a um braço de distância seu, para qualquer situação você tirar. Nível da água ali sempre abaixo do umbigo, para você garantir que ela fique segura. Utilização de equipamento de flutuação, sempre produto certificado, não inventa de colocar aquela boia inflável, aquele produto ali que você sabe que vai gerar uma falsa sensação de segurança. Como o tenente bem disse, todo cuidado com criança é pouco. Importante os pais ficarem atentos com relação aos filhos, principalmente as crianças pequenas nesse período de verão, né? O Rio Doce subiu bastante por conta das fortes chuvas em Minas Gerais. Aqui em Linhares, o nível do rio já ultrapassou os 4 metros e 62 centímetros e já tem família desabrigada novamente. Depois de um longo período chuvoso, chegou um tempo de sol em Linhares. Porém, a tranquilidade já passou e em poucos dias o Rio Doce voltou a encher. Aquelas pessoas que vivem nessas áreas alagadas, essas áreas mais baixas, que estão sofrendo a consequência pela segunda vez seguida, né? Mas o rio está subindo, a tendência é subir um pouco mais. O nível está bem acima da cota de inundação. Teve gente que aproveitou a cheia para praticar esporte. Mas para quem mora em áreas mais baixas, a notícia não é boa. E como já era de se esperar, o Rio Doce encheu e mais uma vez a cena se repete. O Olaria foi completamente alagado. Para passar por aqui não é possível com veículos e alguns moradores já tiveram que sair de suas casas. Com essa cheia do Rio Doce, o primeiro bairro a ser atingido aqui é o Olaria, primeiro local. Então, quer dizer, o Olaria já tiramos uma família só até agora, as outras preferiram ficar. Então nós temos uma família no ginásio de esporte lá do Juparaná. Quem preferiu ficar, encarou a água na altura dos joelhos para chegar em casa a pé. Outros, já acostumados com a situação, já têm até um barco à disposição. E teve até mesmo quem se arriscou de bicicleta. O nível da água subiu tanto que algumas estradas ficaram interditadas. Essa região da Baixa do Rio Doce aqui, a estrada de povoação, por exemplo, já não está passando, beira-rio, né, que transbordou e alagou. Então a gente espera que daqui o rio baixando aqui, mais uns 2, 3 dias, a estrada já começa a voltar ao normal e começa a passar também. A esperança agora
é de que nos próximos dias a situação melhore, mas se alguém precisar de socorro imediato, é só acionar a Defesa Civil. Nós temos o telefone 153 da Guarda Municipal, nós temos o 98110515 também, que é da Defesa Civil, e temos o 193 do Corpo de Bombeiros. Qualquer um desses 3 telefones que ligarem, a gente está pronto para poder ajudar. O 153 fala direto com a guarda, que está ligado direto ao município. Bom, a Defesa Civil segue em alerta, continua chovendo em Minas Gerais. A tendência é que nas próximas horas o Rio Doce suba mais um pouquinho aqui na nossa região. Mudando de assunto, muita gente gosta de levar animais de estimação para a praia. Em Linhares, apesar de ser proibida a presença de pets nesses locais, muitas pessoas levam os bichinhos de estimação, o que incomoda alguns banhistas. Ele é membro da família, e se a família viaja, tem que trazer. É que com o início das férias e do verão, muitas famílias vão para o litoral aproveitar a temporada. E por não ter com quem deixar o pet ou para desfrutar da companhia dele, muitas famílias também levam os bichinhos. Às vezes a gente traz, senão tem que outra pessoa tomar conta dele. Ele gosta, só que nem sempre a gente pode trazer, né? Mas será que cachorro combina com praia? Minha filha, por exemplo, ela tem medo, né? E acaba inibindo algumas crianças. Eu acho nada, assim, tem gente que acaba trazendo, fica no colo, mas agora cachorro andando na praia, acho que é meio complicado. Acho que sim, mas o dono tem que ter esse cuidado de não incomodar os outros. Eu acho que não. Eu acho que tem um lugarzinho certo para os petzinhos. Eu acho que a praia, assim, igual cocô, xixi, eu acho que tem criança, eu acho que tem que ter um local seguro já. É, ele tá certo. A gente deve mesmo evitar de trazer os bichinhos pra praia. Porque pode queimar as patinhas, desidratar, né? Suja. A gente sabe que tem pets que são muito ciumentos, né? Então qualquer criança que chegue perto, sem querer, às vezes pode, né, se machucar, se assustar com o animal. Então, evitar de levar no horário que tem muito fluxo de pessoas. Mas para quem mesmo assim quer levar o animalzinho para relaxar nas praias, aqui vão algumas dicas para ele também aproveitar o verão. Levar uma água para que o animal possa beber, né? Para estar sempre se refrescando, porque o próprio sol desidrata, né? A salinidade do ar, que a gente sabe que a gente fica respingado, né? De sal, desidrata também o animal, pode dar cálculo renal no animal. Então a gente pede para que evite, mas caso leve com guia, porque é uma forma de você ter também controle sobre o seu animal. Além dos cuidados com os pets no verão, é também preciso ficar atento à segurança. Uma lei municipal de Linhares proíbe que animais de grande porte fiquem em público sem a focinheira. Outra orientação é sobre o transporte desses animais até o balneário, que precisam ser feitos com segurança. Eles não podem vir solto dentro do carro. Então eles têm que ter ou uma caixinha de transporte específico para o tamanho do seu animal e o seu uso de cinto de segurança, para preservação tanto do condutor, né, que às vezes eles podem ter uma freada brusca e o animal ir para frente, né, e pode estar causando algum acidente. Amantes ou não dos pets na praia, o importante é o bem-estar dos bichinhos e de quem frequenta o balneário. Tem que tomar conta do sol, tem que dar aguinha, tem que cuidar para poder ficar sempre perto de você para não incomodar quem não tem cachorro. Afinal, gente ou cachorro, todo mundo quer aproveitar o verão, né? Não sou muito a favor de cachorro na praia, apesar de que eles gostam, né? Esse aqui quando se vê livre, fica doido. Pois é, os bichinhos precisam de lazer, mas tem que ter bom senso, né? Respeitar também o direito do próximo. O governador Renato Casagrande se reuniu com os ministros da Infraestrutura e de Portos e Aeroportos em Brasília nesta terça-feira. Na conversa com ambos foram discutidas as melhorias das rodovias federais do estado e também investimentos em aeroportos como o de Linhares e de Cachoeiro. O encontro do governador com os ministros Márcio França, de Portos e Aeroportos, e Renan Filho, da Infraestrutura, foi na manhã desta terça-feira em Brasília. Com o ministro Márcio França, Casagrande disse que pautou investimentos nos aeroportos regionais do Espírito Santo. Tratei naturalmente dos investimentos no aeroporto de Linhares, que nós já estamos fazendo, mas nós queremos fazer mais investimentos em Linhares. No futuro queremos um novo terminal de passageiro mais amplo. Agora o governo do estado está fazendo um, para a gente poder concluir e colocar aquele aeroporto para funcionar à disposição das empresas, para que possa funcionar com voos regionais. E tratei efetivamente do nosso
novo investimento que a gente quer fazer, né, e começar logo, que é o investimento no aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim. Pedir parceria do Ministério para que a gente possa modernizar o aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim, com reforma e modernização da pista, sinalização, novo terminal de passageiro. Então, obras importantes para o desenvolvimento do Estado. Já com o ministro da Infraestrutura, Renan Filho, o governador diz que discutiu a situação das rodovias federais que cortam o Estado. Entre elas, as BR-101, 259, 262 e BR-447. E temos que dar uma solução, achar um caminho, né, para a concessão da BR-101, pedir ao ministro para poder iniciar o processo, os estudos para que haja uma nova concessão. Ao mesmo tempo que nós vamos avaliando a hipótese de fazer o que Mato Grosso fez, do governo do estado assumir a concessão da BR-101. Isso pode dar certo e pode não dar certo, depende do investimento que a gente tem que fazer, se nós temos capacidade ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar iniciar o processo de concessão, porque a Eco 101 devolveu essa concessão e nós precisamos, então, iniciar o processo de concessão. Enquanto isso, a gente avalia essa outra hipótese do Estado participar diretamente assumindo essa concessão. Mas falei com o ministro da importância de um investimento público na BR-262. Ele ficou de analisar esse investimento, o que pode ser feito com recursos da União, né, a PEC aprovada no final do ano, que permitiu que houvesse o cumprimento dos compromissos na área social, também abriu possibilidade de recursos na área de infraestrutura. Ele ficou de fazer uma avaliação, vamos retornar aqui ainda no mês de janeiro, para a gente poder detalhar essas possibilidades de investimento na BR-262. BR-262 não teve condições de atrair empresas para uma concessão, então é preciso ter um investimento do governo federal, e a gente tratou dessas hipóteses aqui nesta reunião. E tratamos da 259, tem um projeto de duplicação sendo feito. No futuro, né, assim que esse projeto ficar pronto, também será uma outra agenda e outra pauta para que a gente possa avançar nos investimentos da 259, que liga a região ali de João Neiva, Colatina, até Baixo Guandu, em direção a Aimorés e Governador Valadares, em Minas Gerais. Importante esse encontro do governador com os ministros em Brasília, e a gente torce para que essas obras sejam concluídas o quanto antes, tanto os aeroportos quanto as rodovias federais. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. Quarta-feira de sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares, temperaturas entre 21 e 31 graus. São Mateus, mínima de 25 e máxima de 32. Em Cachoeiro, variação entre 20 e 30. Já em Vitória, mínima prevista de 24 e máxima 33 graus. Um breve intervalo, daqui a pouco vamos a São Mateus com João Batista e vamos também a Cachoeiro conversar com a Presa Azeredo, que fala sobre o secretário de Esportes de Cachoeiro, que acabou baleado durante uma tentativa de assalto. Voltamos com o segundo bloco do Sinotícias de hoje. Os efeitos de mais de 40 dias de chuvas em São Mateus e região ainda causam transtornos para a população do norte do estado. João Batista, nosso colega, tem as informações direto de São Mateus. Olá, João. Olá, Cláudio e amigos que acompanham o Sinotícias. É um trecho importante da BR-381 que liga São Mateus a Nova Venécia. Está com tráfego em meia pista no quilômetro 49. Segundo o DR, parte da estrada cedeu e está proibida a passagem de veículos com mais de 12 toneladas. O trecho já havia sido interditado desde o dia 22 de dezembro, porém, mesmo sem chuvas da região, houve um novo desmoronamento. Agora, mudando de assunto, os crimes ambientais são muito mais comuns do que se imagina. E as ocorrências registradas em 2022 foram muitas. A caça ilegal, que vem dizimando espécies importantes da fauna silvestre, e um crescente número de apreensões de armas, pesca ilegal em períodos de reprodução, queimadas irregulares, são algumas das ocorrências registradas pela Polícia Militar Ambiental. Foram feitas diversas ações contra a caça, contra o crime de desmatamento, contra a pesca ilegal, nos principais rios aqui da região norte,
de forma que nesse ano de 2022 nós tivemos uma apreensão recorde de armas aqui na 3ª Companhia. Foram 57 armas, a maioria dessas armas ligadas à questão do crime de caça, nas reservas que a gente tem na região, Reserva Biológica Soretama, Córrego do Veado, Córrego Grande, Reserva Natural Vale e outras, né? Apreendemos também praticamente 1.000 munições, foram 957, que também, junto com essas armas, são utilizadas para o abate, né, para a caça desses animais. Animais esses, que é importante a gente frisar, que eles cumprem um papel importante e específico dentro da natureza. Muitos animais, antes em grandes populações, podem desaparecer nos próximos anos. O exemplo mais clássico aqui, que inclusive ele é a ave que é símbolo do BPMA, que é o papagaio chauá. É um animal que ele está em extinção, está na lista de extinção do IBAMA. As pessoas têm o costume de ter esses animais em casa. A gente fez inúmeras operações, denominadas operações Asas Livres, que visam combater o crime específico de cativeiro irregular de animais silvestres, previsto no artigo 29 da Lei 9.605. E a gente se depara ainda com muitas situações de pessoas que têm esse animal em casa. Ou é falta de conhecimento, conscientização ou mesmo a certeza da impunidade que tem levado algumas pessoas a infringirem a lei. O capitão ainda destacou que existem pessoas na região que têm como prática o crime de caça e formam até grupos de WhatsApp para monitorar a fiscalização. Nós temos 3 tipos de situação. Aquela pessoa que mora aqui na região que tem por prática o crime de caça. Nós temos pessoas que são de outras regiões aqui do estado do Espírito Santo, inclusive grupos. E esses grupos eles têm também aplicativo de WhatsApp que monitoram a presença da fiscalização da Polícia Militar Ambiental. A gente tem ciência disso, a gente está monitorando. E nós temos também a terceira situação, que são pessoas que vêm de outros estados, aproveitando dessas reservas que são existentes aqui no norte para praticar o crime de caça. Não só o crime de caça, mas também pesca ilegal, desmatamento aqui na região norte e noroeste do Espírito Santo. A 3ª Companhia de Polícia Ambiental, que tem sede em São Mateus, cobre 15 municípios do norte e noroeste e conta com o apoio da população que pode denunciar os crimes ambientais. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Linhares com você, Cláudio. Grande abraço. A gente volta amanhã com mais uma participação no Sim Notícias. Obrigado, João Batista, pelos destaques aí de São Mateus, viu? Já o secretário de Esportes de Cachoeiro de Itapemirim sofreu uma tentativa de assalto e acabou baleado. A Pris Azeredo tem as informações. Olá, Pris, como é que foi esse crime? Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, o secretário de Esportes de Cachoeiro, Ramon Silveira, foi ferido na tarde de ontem em uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro Amarelo, onde ele mora. Foi no final da tarde. O secretário de Esporte chegava em sua residência, que fica na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, quando foi surpreendido pelos criminosos. Vídeos de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Em uma das imagens, é possível ver o secretário chegando em casa. Ele para o veículo enquanto o portão da garagem se abre. Ele entra com o carro na garagem, quando logo em seguida 2 homens aparecem correndo. Entram e anunciam o assalto. É possível ouvir um disparo e os gritos de desespero do secretário implorando pela vida. Logo em seguida é possível ver que um dos criminosos tenta abrir o porta-malas do veículo, mas sem sucesso. É possível ver também a violência dos homens durante os momentos de terror vividos pelo secretário, que é agredido e depois sai correndo. Nesse outro ângulo pode-se ouvir o secretário gritando por ajuda por ter sido assaltado. Um veículo que passava para tentar ajudar. É quando os criminosos vão em direção e tentam tomar o carro e exigem que o motorista deixe o veículo. O motorista então arranca com o carro e quase atropela um dos homens.
Os bandidos então fogem correndo pela rua. O secretário foi ferido de raspão, foi socorrido para um hospital particular, passou por uma avaliação médica e depois foi liberado. Ramon Silveira, além de secretário de Esporte de Cachoeiro, é também promotor de eventos e também locutor. Passou pela Rede Sim no comando de programas da Rádio Massa FM e outras emissoras do grupo. A polícia investiga o caso. Quem tiver alguma informação sobre o caso, só ligar para 181, não é preciso se identificar. E agora vamos falar das chuvas que atingiram o município de Guaçuí no final de semana. Mais de 100 famílias foram atingidas pela enchente causada pelo transbordamento do rio Veado. Depois de um final de semana intenso de chuva forte no domingo pela manhã, o rio Veado, que corta o município de Guaçuí, transbordou, invadindo casas e ruas. O nível do rio chegou a alcançar 2,54 metros acima do seu nível normal. A maior parte das ocorrências aconteceram nos bairros Gumercindo da Silva Glória e Lagoa, que estão na parte baixa e ficaram totalmente tomados pelas águas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social de Guaçuí, mais de 100 famílias foram afetadas. Dos atingidos, 5 famílias precisaram ser realocadas para um abrigo temporário. Segundo a Prefeitura do município, obras de drenagem serão realizadas para solucionar o problema do bairro Lagoa, que precisa de equipamentos para ajudar no escoamento das águas de enchente. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações para vocês aqui da região sul. Até lá! Obrigado, Pris, pelos destaques de Cachoeiro. Até a próxima edição. Vamos ver agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está cotado a R$ 928 a saca. Arábica 7, R$ 895. Conilon tipo 7 cotado a R$ 665 a saca. Um instante só, daqui a pouco a gente volta falando sobre o Rio Doce em Colatina e vamos saber também os destaques do esporte. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Em Colatina, o Rio Doce também ultrapassou a cota de inundação nesta terça-feira, mas ainda sem causar muitos transtornos. A cheia no Rio Doce, em cidades capixabas como Colatina, tem sido provocada pelas chuvas que caem no estado de Minas Gerais nos últimos dias. Conforme apontou o boletim CPRM na manhã desta terça-feira, o nível do rio estava acima da cota de inundação no município colatinense. A cota de inundação é de 5,80 metros e no início do dia já estava em 5,95. Essa marca não é ainda alarmante, pois atinge apenas algumas regiões baixas e com água chegando em alguns bueiros, sem causar transtornos para moradores ribeirinhos. O mesmo boletim aponta que no decorrer das horas o nível suba e atinja 6,20 metros. Essa régua de coleta de dados hidrometeorológicos ajuda no acompanhamento dessa oscilação por parte das autoridades. O que preocupa é que a previsão para os próximos 3 dias na região de Governador Valadares, Minas Gerais, é de tempo instável com pancadas de chuva, o que pode fazer com que o nível do rio suba ainda mais. O rio Santa Maria, que deságua no Doce, em Colatina, também está bem elevado. Nessa região, no bairro Marista, a água já começou a atingir a parte mais baixa, chegando próximo à entrada desse prédio, onde funcionam alguns setores da administração municipal. Apesar de não haver motivo para se alarmar, as autoridades orientam principalmente aos moradores ribeirinhos e proprietários de empresas que ficam próximas às margens dos rios que acompanhem o monitoramento e que, se caso for necessário, retirem móveis e utensílios dos locais mais baixos. Obrigado a você, nosso telespectador. Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. Se você é assinante da Sky TV na região norte, também pode nos assistir pelo canal 316.1. Na Grande Vitória, quem é assinante Claro TV pode nos acompanhar pelo canal 526. TV Sim, esta é da terra.